Saudação a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, que nos acompanham na reflexão dominical do texto bíblico, do Evangelho. Hoje, a Igreja celebra Pentecostes, o dia em que o Espírito Santo veio sobre os apóstolos e aí começou todo o processo de evangelização, todo o processo missionário que está na natureza da Igreja e o anúncio da Boa Nova do Reino. Vamos então ouvir o trecho do Evangelho deste domingo de Pentecostes. Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Disse: "A paz esteja convosco." Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por ver o Senhor. Jesus disse de novo: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio." Dito isso, soprou sobre eles e falou: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos." Este trecho pequeno do Evangelho de São João relata então esse encontro do ressuscitado com os apóstolos, com aqueles que iriam ser as testemunhas fiéis para anunciar a boa nova do reino, continuar anunciando esta boa notícia do reino de Deus. Esta aparição aos 11 porque Judas não estava mais. Não havia sido escolhido ainda aquele que substituiria Judas no colégio apostólico. Então, por isso, os 11 apóstolos estavam reunidos. O texto nos relata um pouco, vamos dizer assim, o contorno desta situação. Os 11 discípulos de Cristo, aqueles escolhidos a dedo por ele, estavam trancados por medo dos judeus. Qual era o medo? De serem perseguidos, de não serem aceitos, de serem mal falados, maltratados. O medo que é humano. Todos nós temos, de alguma maneira, temos algum medo. Não nos expomos muito, às vezes, por causa desses medos que nós temos e carregamos conosco. O texto diz, então, que Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Essa saudação é uma saudação do ressuscitado. A paz esteja convosco. Jesus Cristo ressuscitado traz a paz. E a paz não é ausência de dificuldades, de problemas, não. A paz é aquela paz que ninguém rouba, ninguém tira, porque é uma convicção profunda. Essa paz que Deus nos dá, que Jesus Cristo nos anuncia, é uma paz que transforma interiormente a pessoa. Arranca o medo, tira o medo de qualquer coisa e faz com que a pessoa se sinta amparada. Por isso, nós temos que sempre pedir a paz. E nós somos promotores da paz. Na liturgia nós já fazemos isso. Desde a pandemia nós não temos feito mais esse gesto de saudar a pessoa que está do nosso lado na missa, dizendo a paz de Cristo. Não precisamos sair correndo pela igreja toda, saudando todo mundo, ir na praça. Não é esse, o objetivo não é esse. Mas saudar aquela pessoa que está do nosso lado. Não importa quem seja essa pessoa, e dizer para a pessoa a paz de Cristo. Então veja que esse anúncio da paz deve ser um gesto e um modo de se relacionar dos cristãos, daqueles que são discípulos de Cristo, de todos nós batizados. Isso é importante. Depois, a paz que arranca esse medo dos discípulos, arranca o medo que nós temos de testemunhar Jesus Cristo. Quem tem paz interior, e a paz interior aqui nós estamos falando dessa paz que Deus nos dá. Outra vez, não é uma paz da tranquilidade, da vida sem problemas,
de não ter ninguém sufocando ou perseguindo de qualquer maneira. Não. A paz que vem de Deus transforma o nosso interior e nos dá certezas profundas, fortalece, aumenta. Depois o texto continua dizendo: Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado. As mãos porque foram vazadas pelos pregos na cruz, e o lado porque foi vazado pela lança do soldado. Se todos se recordam da cena da paixão de Cristo, Jesus foi pregado à cruz e, quando tudo estava consumado, os soldados, para verificar se de fato os que foram crucificados estavam mortos, quebraram as pernas dos dois ladrões, um ao lado do outro, de Jesus. E de Jesus não quebraram as pernas, mas o soldado vazou o seu peito com a lança. Desse ferimento jorrou sangue e água. E os padres da igreja, desde o princípio, interpretaram este sangue, esta água, como sendo os sacramentos que Jesus Cristo deixou para todos nós, para a nossa salvação. Então vejam, começa com estes acontecimentos, com esta vinda de Jesus ressuscitado no meio dos discípulos, dos 11 que estavam amedrontados, começa a missão da igreja. Jesus Cristo sempre está junto daqueles que receberam a missão de anunciar o Evangelho. Está junto de todos aqueles que ajudam a igreja no seu processo de evangelização. Jesus Cristo caminha conosco. O ressuscitado está vivo, presente em nosso meio. Os discípulos se alegraram por ver o Senhor, porque viram a marca dos pregos na mão e o local onde a lança vazou o seu peito. Sabiam que era Jesus Cristo, ressuscitado. Não estava morto, não era um fantasma. Veio para o meio deles para testemunhar, para ajudar, para fortalecer a fé que às vezes estava enfraquecida por este medo. Se alegraram muito por ver o Senhor. E Jesus, então, diante dessa alegria, dessa euforia deles, disse de novo: a paz esteja convosco. Então veja, duas situações humanas interessantes. Primeiro, do medo. Segundo, da euforia, da confiança total. Seja numa outra situação, nós temos que ter essa paz interior para podermos não sair do rumo, não sair do caminho. Seja por reação por causa do medo, seja por reação por causa da euforia. De uma confiança absoluta, vamos dizer assim, de uma certeza que ninguém pode tirar. Temos que ter os pés no chão. Temos que olhar as coisas como elas estão diante de nós. Pois bem, Jesus diz a eles então: a paz esteja convosco. E acrescenta algo muito importante. E isso aqui para nós batizados é muito sério. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus Cristo não se sentia alguém que veio de modo absoluto. Ele veio como filho. Como o Pai me enviou, eu também vos envio, disse aos discípulos. Dito isso, soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. Esse sopro, se nós olharmos bem lá no livro do Gênesis, no primeiro capítulo, nas primeiras palavras, diz que quando Deus fez o ser humano, fez o homem do barro da terra, Deus soprou nas narinas do homem para que ele tivesse vida. Esse sopro, através dele, Jesus transmite o Espírito Santo que dá vida. É Ele que renova a vida, transforma a vida, porque estava desde o princípio na criação. Esse sopro divino, esse hálito de Deus, esse falar de Deus, é Deus mesmo que expira. E com esta atitude, Deus cria todas as coisas. Pois bem, o Espírito Santo está presente desde a criação e aqui Jesus sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. E aqui vem a missão que é da igreja. Não é a missão individual,
Nosso Senhor deixou isso para os 11. O texto diz isso. A quem perdoares os pecados, lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Então, veja, transmitir a paz, trazer a paz, ajudar a pessoa a ter segurança na fé. E depois, ajudar a pessoa a reconhecer que, como pecadora, ela está sempre presente no coração de Deus. Deus perdoa sempre. Mas perdão se recebe quando se arrepende. Se a pessoa sabe que cometeu um erro diante de Deus, que não é apenas um delito, um crime de convivência na sociedade, mas é uma ofensa grave a Deus, se a pessoa pede perdão e honestamente e retamente está arrependida, Deus perdoa. Por isso, o sacramento da confissão para nós é muito importante. Porque naquele momento, quando nós acusamos os nossos pecados diante de Deus, Deus nos perdoa e a realidade se transforma. É como se nós nascêssemos de novo, morrêssemos para o pecado e renascêssemos para uma vida nova. E isso é constante. Na vida toda e durante toda a vida, nós precisamos reconhecer os nossos pecados, pedir perdão a Deus, reconhecendo esses pecados, pedindo perdão, para que nós possamos continuar caminhando na fé.